Bom, então, o que nós vimos na última aula aí, desse início do cálculo de pesquisa operacional, foi fazer um exercício até agora sobre maximização e pelo método gráfico. E aí nós fizemos na última aula, então, esse exercício pelo método gráfico. É o exercício do livro, nós fizemos um exemplo que está resolvido no livro e um exercício do livro, nós fizemos dois. Essa imagem que está aí na tela agora é do exercício resolvido que está no livro. E aí, só para ter uma ideia, então, do que se trata, é que ele fala sobre as retas, né, paralelas à função objetivo. Então, quando a gente está resolvendo lá com o ponto, né, P, com o ponto T, com o ponto S, o ponto R, o ponto Q, ou qualquer outro ponto que esteja dentro da região de solução, nós estamos encontrando ali a função objetivo, né, como resolução. No caso, a nossa função objetivo lá era 80x mais 60y, né? Então, a função objetivo lá é... Vou pegar aqui. Então, lá, 80x mais 60y. Então, como nós vimos lá, a solução se deu com a maximização sendo 360. Tá? Então, esse era o valor. Então, esta é a equação que nos dá o valor máximo. E o único ponto, que fique bem claro, nós encontramos uma equação que tem o valor máximo ali 360. Mas o único ponto aqui, ó, a reta é essa daqui. Eu vou até mostrar ela aqui para vocês. Esta reta aqui, ó, que é do 360. Então, quando nós resolvemos o exercício, nós encontramos lá que a função objetivo dava 360. E o único ponto que satisfaz essa condição é o ponto R, no qual, quando substituir os valores de x e y nesse ponto R, realmente esse valor vai ser igual a 360. E aí ele mostra, né, que eu posso ter outras equações paralelas aqui à função objetivo. Então, uma equação que for... Se nós encontrarmos equações paralelas à função objetiva, o que ela pode estar acontecendo é mudando os resultados. Ó, por exemplo, se eu encontro uma equação paralela à função objetiva que passa pelo ponto S. Nós vimos lá, que passa pelo ponto S, o valor é 320, que era o valor que aparecia lá na solução. Então, eu tenho infinitas retas aqui que vão representar equações que vão ser paralelas à função objetivo. Né? Igual ao que nós encontramos ali, que é a maximização dessa função objetivo. Então, faltou só representar isso daqui para vocês, para ter essa ideia, que eu posso ter... as equações em si são representadas por retas, e essas retas aqui, quando elas falam que estão paralelas à função objetivo, então, o único ponto que fazia a nossa solução era o ponto R, só para vocês entenderem, então. Depois eu vou deixar um pouco mais claro em outros exercícios. Para a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, então, a minimização. Então, vamos fazer um exercício de minimização. Vou voltar aqui. Bom, então, quando ele fala a solução gráfica, né, de um problema de minimização. Então, ele quer dizer aqui, ó, que no início, né, que eu já estou pegando na parte já da solução, mas no início do capítulo, lá junto com a maximização, logo depois ele apresentou o problema de minimização, que ele fala sobre a granja Cocoró, no qual aqui serviu de exemplo lá, e aqui ele fala novamente. Então, ele fala que a granja queria misturar dois tipos de alimentos, o alimento 1 e o alimento 2, para criar um tipo especial de ração para suas galinhas poedeiras. Cada 100 gramas do alimento 1 possuía 10 gramas do nutriente X, Xão, tá? O Xão não é o X da solução, é só para dizer que é um nutriente determinado por X, e 50 gramas do nutriente Y, e 40 gramas do nutriente Z. Então, para vocês entenderem,
O alimento 1, que é fornecido para essas galinhas poedeiras, a cada 100 gramas do alimento 1, tinha 10 gramas de nutriente X, 50 gramas do nutriente Y e 40 gramas do nutriente Z. Ele tinha essas porções lá dentro desses 100 gramas de alimento. O alimento 2 tinha, a cada 100 gramas também, né, como base ali, a cada 100 gramas, possuía 20 do nutriente X, 60 do nutriente Y e 20 do nutriente Z. Ainda ele diz, a cada 100 gramas do alimento 1 custavam ali para a granja 60 centavos. E cada 100 gramas do alimento 2 custavam 80 centavos ali para a granja. A ração final deveria conter, aí vem as restrições, ó. A ração final deveria conter no mínimo 2 gramas do nutriente X e 64 gramas do nutriente Y e 34 gramas do nutriente Z. Então, o que esse exercício ele quer? Ele quer minimizar os gastos, cara. Porque se ele fornecer a quantidade ali especificada do nutriente, e isso é o recomendável ali para as galinhas dele, precisa fornecer a mais. Porque elas não vão aumentar a produção, vamos dizer aí, os nutrientes não vão fazer aumentar a produção, você não vai ter mais lucro. Então, se você gastar muito com os nutrientes, você não vai ter um retorno depois com esses ovos, com quantidade de ovos. Então, tem um limite ali. Então, esse limite é você gastar o mínimo de nutriente possível, de maneira que mantenha a qualidade, a quantidade na produção e a qualidade dos ovos para poder vender. Este é o problema ali da granja. Então, gastar o mínimo possível com a ração. Então, o mínimo ali que ele fala é 2 gramas do nutriente X, 64 gramas do nutriente Y e 34 gramas do nutriente Z. Então, este é o problema. Mas ali logo abaixo já está armado já as inequações para resolução. Mas eu vou mostrar aqui para vocês aqui a tabelinha que foi construída, então, com esse problema. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Aqui. Utilizando aqui, está na apostila de vocês aí, então, colocando na tabela, né, os resultados que ele apresentou ali no problema, ele fala então que são três tipos de nutrientes, no qual é necessário ali, né, no caso, é utilizado, né, para o alimento 1, 10 gramas, 40 gramas e 50 gramas, aqui respectivamente para X, Y, Z, e o custo, né, de 100 gramas é 60 centavos, e o alimento 2, respectivamente para X, Y, Z é 20, 60 e 20, e o custo a cada 100 gramas é 80 também. Aí aqui no final, aqui, que está meio apagadinho ali, mas é a composição mínima, tá, dos nutrientes. Tem que ter a quantidade mínima que tem que ter de nutrientes ali para fazer a ração. Então, pode ver que tem que ter no mínimo 2, mas o alimento 1 e o alimento 2 está usando 10 e 20. Mas o mínimo é 2, então está acima do mínimo, tá ok. Aqui ele fala que tem que ter, tem 40 e 60. E o mínimo aqui isso. Já desliguei. Tá, joia, isso não atrapalha a aula. E depois aqui ele fala que é 34 e tá usando 50 e 20. Ok. Então aí, seguindo as restrições, e o seguinte detalhe, este problema aqui, ele dá a porção ali, né, a composição da porção de 100 gramas. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um cálculo por grama, porque se for calcular a cada 100 gramas fica ruim para fazer a análise final. Então eu tenho que calcular o valor por grama. Então, como que eu calculo por grama? Ó, a cada 100 gramas custa 60 e 80. Então eu divido por 100. Então cada grama vai custar quanto? Vai custar 0,006 reais aqui, né?
e ali o 80 centavos, então eu divido por 100, então cada grama vai custar 0,008. Por isso, então, que a função objetivo passou a ser não 60 e 80, mas sim 0,006 e 0,008. Então, isso daí vocês têm que lembrar depois na hora de estar revendo ali esse exercício resolvido, é porque foi dividido por 100, porque está fazendo uma análise a cada grama. Do mesmo jeito foi feito aqui, ó. Cada uma das composições aqui, que utilizava 10 e 20, 40, 60, 50 e 20, foi dividido por 100 também, porque ele quer a porção ali por grama, a cada grama. Então, se dividir 10 por 100 dá 0,1, 20 por 100 dá 0,2 e assim por diante. Por isso que aparecem, então, os resultados ali com as vírgulas ali. Bom, então aqui vamos analisar aqui, ó. A função objetivo vem, né, dos valores divididos por 100. Então, divide por 100, porque é a cada 100 gramas. E aí surge, então, a função objetivo, que é minimizar os custos ali da granja. Restrição. Quais são as restrições? As restrições são a composição ali do alimento 1, que é aqui, ó. Lembrando que eu não vou usar x, y, z, tá? São duas variáveis aqui, ó. Eu vou chamar a quantidade do alimento 1, eu chamo de x, e aqui de y, minúsculo, tá? X minúsculo e y minúsculo. Então, eu faço aqui, ó, o 10 dividido por 100, vezes a quantidade x aqui do alimento 1, mais o 20 vezes o y, dividido por 100 também, por isso que dá o 0,2. E essa quantidade aqui, né, de 10 e 20 aqui, no caso que vai ser 0,1 e 0,2, tem que ser maior ou igual a 2, tá? Esta é a porção ali que tem que estar sendo representada a cada grama. Então tem que ser uma porção, uma proporcionalidade ali que tem que ser maior ou igual a 2. Do mesmo jeito, ó, o 40x dividido por 100 e o 60y dividido por 100 tem que ser maior ou igual a 64, e o 0,5 aqui, que é o 50, né? 50x e o 20y dividido por 100, somando esses dois, tem que ser maior ou igual a 34. Entendam que eu coloquei o exercício nos dá, quando ele divide aqui, ele nos dá a programa, porém a quantidade aqui, ó, do alimento 1 eu chamo de x, e a quantidade do alimento 2 eu chamo de y, e aí eu vou multiplicar pela quantidade que eu vou ter ali na porção final. E isso ele está dizendo que tem que ser maior ou igual a 2, maior ou igual a 64 e maior ou igual a 34. Ficou entendido essa primeira parte? Vamos discutir ela aqui, que depois a matemática em si é fácil, vocês sabem tudo. É mais para entender a interpretação. Nenhuma pergunta? Professor, sempre vai ter essa tabela para a gente fazer o exercício, né? Em todo exercício. Vocês vão construir a tabela. É isso, vocês vão construir a tabela. A parte difícil do problema é esse, é construir a tabela. Você constrói a tabela e aí você, depois de construir a tabela, aí você vai montar isso daqui, ó, que são as inequações, e aí depois resolver. Mas isso aí é fácil, o problema se tiver a tabela de boa, mas o problema é fazer a tabela. Isso. Esta é a parte difícil da pesquisa operacional. É você analisar o problema e montar a tabela. E aí que vocês vão... Eu vou dar alguns exercícios para vocês pensarem aí e tentar resolver. Vai valer nota. Na verdade, eu vou avaliar vocês continuamente. Depois que eu explicar um pouco aí, que vocês conseguirem resolver os exercícios, eu vou começar a dar um exercício por aula. E aí vocês vão ter aí o período de uma aula para estar entregando o exercício. Combinado? Eu vou começar com os fáceis e termino com os difíceis depois lá próximo da prova. Qualquer coisa também, eu nem dou prova, só dou lista de exercícios. Mas tem que resolver. Né? Mas porque isso, se você conseguir resolver os exercícios, né, um por dia, e entregar, tá bom. Mas aí eu vou ficar aqui, eu vou ficar ao vivo aqui com vocês e vou, professor, não entendi. Eu não vou fazer para vocês, mas você fala, não entendi.
dá para fazer por aqui, dá para fazer por ali, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Aí eu vou tentar ajudar. E aí um dia só, no dia da prova eu dou um exercício também, aí eu só olho, só observo daí. Porque vocês vão conseguir fazer no máximo um mês, não vai fazer mais que um no dia da prova. Vocês vão ver na cara da Jaque. Nossa, Jaque. Fica assustada, não. Então, mais um detalhe. Se todo mundo acertar, ok. O problema é errar igual. Nossa, errou igual é zero, cara. É brincadeira, é incrível. Porque daí não pode errar igual. Ninguém consegue pensar errado igual. É impossível. Agora, pensar certo, beleza. Se tiver tudo certo, ok. Ué, mas é aquela parte de fazer a prova em conjunto, em dupla, em trio? Pode fazer. Mas daí eu vou escolher daí quem é que vai poder fazer com quem. Que É, bacana. sim, é. Por exemplo, o Luiz vai fazer com quem? Vai fazer com a esposa. Tá em casa ali já, os dois vão fazer junto. Ó. Brincando, pessoal. Boto uma pressão assim só pra encher as paciências só. Mas tem que pelo menos saber, ter noção de como fazer isso daí. O que a Heloísa falou é o ponto principal, é saber interpretar o problema para poder montar a tabela. Bom, vamos aqui rapidinho então fazer esse exercício. Ó. Então, depois de montar a tabela, que é a parte mais difícil, é montar a tabela realmente, porque é fazer a interpretação do problema, aí nós temos que montar as inequações. Bom, a função objetivo está relacionada com valor, geralmente, né, com valor. Se estiver falando em dinheiro, então vai estar falando disso daí, ou maximizar, no caso ali, os lucros, ou minimizar os custos. É só entender isso daí no problema. Eu quero maximizar ou minimizar. Nesse caso, é minimizar os custos. As restrições, eu tenho que analisar também isso aqui. Ó. Neste primeiro momento, percebam que para maximização, nós tínhamos esse sinal aqui, de menor igual. Então, lá no exercício que nós fizemos na aula passada, nós queríamos maximizar. Então, ele tinha uma função, né, no gráfico XY, tinha uma função, e aí a região era uma região menor ou igual à reta que delimitava o gráfico, certo? Agora, observe que o sinal é diferente, ó, é um sinal maior igual. Então, não vai estar do lado de baixo da reta, a região de solução vai estar acima da reta, porque ele está dizendo que é maior igual e não menor igual. Então, esse é o detalhe que fica já para vocês entenderem. Bom, tirando isso, o resto fica igual. Eu tenho que entender os sinais. Quando aparece o sinal de menor igual ou o sinal de maior igual, está se referindo se está abaixo ou acima da reta ali, a região de solução. O resto permanece igual. Então, eu faço os mesmos cálculos. Ó. Primeira restrição. Vou pegar aqui a primeira restrição. Eu vou colocar lá 0,1x mais 0,2y. Aí eu coloco apenas igual. Eu esqueço o sinal de desigualdade aqui, coloco apenas igual. E aí eu faço as mesmas condições. Se eu fizer x igual a 0, então y vai ser igual a quanto? Y vai ser igual a 2 dividido por 0,2. Que aqui vai dar 2 sobre 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, isso daqui dá 10. Então, fica o primeiro ponto 0, 10. Ok. Aí, depois eu faço y igual a 0 na mesma equação. Eu faço y igual a 0 e aí resolvo. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar x, que vai ser igual ao 2, e esse 0,1 passa a dividir. Então, fica 2 dividido por 0,1. E 2 dividido por 0,1 é 2 dividido por 1 sobre 10, inverte a fração, 2 vezes 10 dá 20. E isso daqui vai ser 20 e 0. Então, tá aí os pontos, tá? Então, esses pontos que eu vou utilizar no gráfico. Eu vou fazer os gráficos menores agora para tentar explicar, tentar ampliar a explicação aqui para vocês. Então, neste exemplo aqui, nesta restrição aqui, eu tenho
eu vou fazer um gráfico pequenininho para cada restrição. Depois eu faço em um único gráfico, tá? E pode ser feito em um único gráfico também, mas só para vocês irem entendendo. Então, o que nós encontramos aqui foi o ponto 0 para x, 10 para y. Vamos colocar aqui. Ponto 10 para y. E o ponto 20 x aqui. E aí, forma essa reta aqui, ligando esses dois pontos. E a região de solução aqui, então é essa região aqui de cima, ó. A região que vai para mais infinito. Tá? Não vou fazer tudo aqui não, mas é só para entender que é a parte de cima. Ok? Então é isso aqui. É isso que está dizendo esta primeira inequação. Então a primeira inequação nos diz que é maior ou igual a 2. Entendido isso? Então vamos para outra inequação. Bom, segunda inequação aqui. Então, mesmo procedimento, 0,4x mais 0,6y vai ser igual a 64. Então, eu faço a mesma coisa, ó, x igual a 0 e resolvo para ver o que dá. Então, isso daqui vai ser igual a y igual a 64 dividido por 0,6. 64 dividido por 6 dá quanto? Vai dar... vou deixar em fração. Vai dar um número decimal. Isso aqui eu vou... 64 dividido por 0,6 dá 6 sobre 10, então inverte a mesma coisa que 640 dividido por 6. Se eu simplificar por 2, dá 320 sobre 3. E aí não dá para dividir mais. Vou deixar a fração por enquanto. Na verdade, eu acho que eu vou arredondar porque é um ponto no gráfico, por enquanto. Então, fica até melhor para a gente fazer estimativa. Isso daqui é aproximadamente... Professor, o que você fez para virar 600 vezes só vezes 100? 6 vezes 100? Eu multipliquei, porque assim, ó, eu pensei, é 64, 0,6 é 6 sobre 10. Então, eu mantenho a primeira, faço vezes e inverto a segunda. Isso daqui, então, é 640 sobre 6. E aí eu simplifiquei por 2 e deu 20 sobre 3. Ele não pode deixar por casa decimal? Dá 10,66? Dá 106, né? Uhum. É isso, 106. Então, pode deixar. Nesse caso aqui, vamos fazer a aproximação. Dá 106,7. Vamos aproximar com uma casa decimal. 106,7. Então, o ponto aqui é o ponto 0, 106,7. Beleza. O outro, então, aí eu faço aqui o y igual a 0 agora. E resolvo. E aí vai ficar x igual a 64 dividido por 0,4. Então, 64 por 4 dá 16. 16 vezes 10 dá 160. Aqui, beleza.
Então, vai ficar 160, 0. Ok. Então, nós temos mais um ponto aí, mais um gráfico ali para fazer. Vou fazer ele aqui. Tá, então, esse gráfico aqui, eu marco os pontos novamente, vai ficar parecido, só para vocês entenderem aqui o procedimento. Ó. Então, o ponto 0, 106,7, então eu coloco aqui 106,7, é o ponto 0, 0 para x, 106,7 para y. E o outro ponto é o ponto 160 para x e 0 para y. E aí ligo os pontos do mesmo jeito. E a região de solução também é superior. Então, quando a gente faz apenas com cada uma das funções, ele fica parecido aqui, porque são pontos ligando os dois eixos, e como ele se trata de uma minimização, e a restrição está dizendo que ali o mínimo, né, é esse valor, então ele pode ser maior, então a região de solução é aqui. Ó. O que vocês têm que entender é que quando ele fala que tem que ser maior ou igual a 64, então ele está dizendo que o mínimo é essa linha aqui da equação. Ele pode ser qualquer valor maior que 64, mas o mínimo é esta linha da equação aqui. Ok. Fazendo a última restrição agora. A última restrição, 0,5 x mais 0,2 y tem que ser, no caso ali, maior ou igual, né? Vou colocar igual aqui, a 34. E aí a gente resolve. Mesmo procedimento. X igual a 0. Então, implica que y vai ser igual a 34 dividido por 0,2. 170. Que dá 170, muito bem. Então, o ponto aqui vai ser o ponto 0 para x, 170 para y. Aí, fazemos o y igual a 0. E isso, então, vai ser igual a x 34 dividido por 0,5. 78. Aqui. E os pontos aqui, então, vai ser o ponto 0,170 e 68, 0. E mesma coisa, a região tem que ser superior. Então, tá aqui do lado de cima. Ok, agora... Quando é minimizar é superior e maximizar é inferior? Nesses primeiros exercícios, sim. Mas essa condição de ser do lado de cima ou do lado de baixo da reta se deve ao sinal. Por enquanto, nós estamos vendo apenas, né, se a minimização todo mundo está aqui, ó, maior, igual, maior, maior, igual, maior, igual. Maximização, nesses primeiros exercícios, nós estamos vendo que é menor, igual, menor, igual, menor, igual. Mas vai ter exercícios depois que vai misturar, vai ter maior, igual, e vai ter menor, igual, e vai ter até o igual também.
Então, depois vai misturar esses sinais aqui e depois eu vou explicar, então, como que faz um exercício quando envolve mais inequações ali do que essas padrões. Então, ok, nós fizemos aqui ó, os 3 gráficos das 3 restrições. A ideia agora eu fiz dados aqui, não precisa fazer separado toda vez, já pode fazer direto em um único gráfico, mas é só para vocês entenderem que eu não tinha feito ainda, né? Que cada restrição é um gráfico. E aí eu analiso, ó, a região de permissividade, de permissão, a região de possibilidade de resultado é diferente para cada um deles. Esse daqui está chegando aqui, ó, ele tem que ser maior ou igual aqui a esse eixo aqui, ó, que passa pelo ponto 10 e o ponto 20. Quando a gente colocar esse ponto aqui junto com esses outros aqui no gráfico, vocês vão ver que esse ponto aqui se torna irrelevante, ó. Ele nem precisa existir, esta restrição aqui. É o que nós vamos ver aqui, ó, colocando em um único gráfico agora. Então, eu tenho os pontos lá no eixo Y, ponto 10, 106 e 170. Eu tenho que deixar pelo menos proporcional, né, um pouco assim, pelo menos uma ideia de proporcionalidade para não ficar errado o gráfico. Então, se eu colocar aqui o 10 está aqui, então eu vou dizer o 100, depois de 106 e 170. Então, claro que aqui não vai ficar bem representado ainda, mas vou tentar mostrar uma certa proporcionalidade. Então, eu vou colocar o 106 e 170. E no eixo X está o 20, 68 e 160. Então, o ideal é ficar proporcional para poder visualizar melhor o gráfico, mas aqui já vai dar para ter uma noção. Então, 170 está ligado com 68. O 106,7 está ligado com o 160. E o 10 está ligado aqui com o 20. Então percebam que a restrição, essa primeira restrição que nós fizemos aqui, ele estava dizendo que poderia estar acima desta reta aqui, que liga o 10 e o 20. Porém, as outras restrições que vieram na sequência já delimitam. Ele fala que não pode estar nessa região aqui de baixo. Ele está dizendo que ele deve estar na região superior aqui, ó. Esta restrição está dizendo que tem que estar acima aqui, ó. Tem que estar nesta região aqui. E aqui já não pode também, não é permitido aqui, porque a restrição que passa para o ponto 70, 68 aqui, está dizendo que tem que estar acima dela também. Então vejam que ele delimita a nossa região aqui de permissividade, né? Região de solução. Então ele vai ficar aqui acima. Então essa seria a imagem do gráfico, né? Se fosse para pintar ele aqui. Odair, Oi. então toda vez a gente vai ter que fazer esses 3 gráficos, por exemplo, se tiver 3 inequações, fazer os 3 separados, depois montar isso em um outro? Não é necessário, você pode fazer só esse último aqui. Eu fiz separado agora para vocês entenderem que cada um nos dá uma restrição. Mas quando eu junto eles, aí eu tenho que respeitar todas elas de uma única vez. O importante, então, é fazer esse que pega a Isso. restrição final.
Isso, esse daqui, esse é o gráfico que a gente vai trabalhar para chegar na solução. Os outros aqui em cima só é para mostrar, olha, cada um tinha uma delimitação. Só que quando nós juntamos eles, aí nós temos que analisar o que eles permitem como solução. E eles delimitam nessa parte de cima. Esse daqui de baixo, ó, ficou irrelevante. Eu nem preciso dele, ele não tá restringindo mais nada, porque os outros dois já seguraram ali a parte de solução. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar os pontos. Do mesmo jeito que nós analisávamos os pontos do polígono que estava abaixo, né, ali, né, no caso para maximização, agora eu analiso a parte de minimização. O resto vai para o infinito, ó. Então essa região aqui de cima vai para o infinito. Então a minimização, ela vai estar neste ponto ou neste ponto, que são os 3 vértices que aparecem aí para a solução. Então agora o que nós temos que fazer? Saber quem é cada um desses pontos. Esse daqui eu sei, ó, eu posso chamar isso daqui de A, né? Só para não perder o costume, vou chamar de A, B e C. Então, o ponto A, eu sei que ele é definido por 0, por 170, não, perdão, 0, 170. O ponto C, eu também conheço ele, né? O ponto B eu não sei. O ponto C, eu sei que é o ponto 160, 0. Agora, o ponto B eu não sei. O ponto B eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o sistema entre essas duas inequações aqui. Então, só pegar elas aqui, ó. Que essas duas as duas últimas, né? Ó. Essa daqui, 0,4x, 0,6y, 64. Então, aqui, ó, 0,4x, 0,6y igual a 64. E a outra, 0,5, 0,2 e 34. E aí eu resolvo isso daqui, para saber quem é o ponto ali. Bom, então para resolver isso aqui, eu vou multiplicar então essa aqui de baixo, ó. Se eu multiplicar ela por menos... Eu posso fazer pelo método da substituição também, eu vou fazer pela adição aqui. Se eu multiplicar ela aqui por menos 3, já vai dar certo. Então aqui vai ficar 0,4x mais 0,6y, 64. Aí a de baixo eu vou multiplicar por menos 3. Então vai dar menos 1,5. E aqui vai dar menos também. Menos 0,6. E menos 12,90, 102. É isso aqui. Aí como eu vou resolver pelo método da adição, então aqui vai dar menos 1,1. Aqui vai dar 0 no y e no 64 para 102 dá 38. E aí eu vou dividir ali, os dois lados estão negativos, eu multiplico por menos 1. Aí fica tudo positivo. E aí vai dar x 38 dividido por 1,1. Que vai dar 34,55. Vou arredondar com uma casa aqui, vou deixar... Não, vou ter que deixar as duas. Para ficar melhor. Vou deixar 5,5. Beleza. Aí eu vou substituir no qualquer uma das outras duas equações. Se eu substituir na de cima ali, vai ficar 0,4
0,4 vezes o x no caso agora é 34,55, mais 0,6y igual a 64. Então, eu vou fazer direto ali, vai ficar 64 menos 34,55 vezes 0,4. Então, vai sobrar aqui 0,6y igual a 50,18. Tá? Já fiz o cálculo direto ali. E agora eu vou dividir por 0,6. Que vai dar 83,63333. Então, eu vou deixar aqui por... Professor, quando você faz direto, eu me perco. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Primeiro eu multipliquei, Sim. e depois eu passei para o outro lado. Eu vou fazer aqui na frente, ó. Então, eu fiz 0,6y igual, aí eu fiz 64 menos aí a multiplicação ali. Eu vou fazer 0,4 vezes 34,55, que dá 13,82. Tá? Então, daqui eu multipliquei e passei para o outro lado, aí passa negativo. Aí depois, então, 64 menos 13,82, que dá os 50,18, dividido por 0,6, deu 83,63. Aí nós temos os pontos agora, então, que é o ponto X, 34, eu vou arredondar aquilo ali de novo, não vai atrapalhar não, vou deixar 34,6 e o 83,6. É uma aproximação aqui. Bom, aí nós podemos voltar lá e pegar a função objetivo. Tá? A nossa função objetivo era 0,006. Então, a função objetivo é 0,006x mais 0,008y. E aí nós vamos substituir os pontos, ó. 0,006 vezes 0 mais 0,008 vezes 170. Depois 0,006 vezes 34,6 mais 0,008 vezes 83,6. E por fim aqui 0,006 vezes 160 mais 0,008 vezes 0. Então, o primeiro aqui, 0,008 vezes 170 dá 1,36. Vezes 83,6. Esse daqui dá 0,8764. Então, eu posso colocar 88, né? Tratando em valor ali em centavos, né? Eu vou arredondar ali. Dá 87,64. Então, eu vou arredondar aqui e vai ficar 88. 88 centavos. E 0,006 vezes 160. 0,96. Bom, então qual é o valor que deu... Na verdade, qual é o menor valor? Qual é a minimização? A minimização está aqui. Então, essa é a minimização. Esse é o valor da função que nós queríamos para a função objetiva. É a solução ótima para o problema. A solução ótima para o problema
é quando utilizar 34, a porção, né, ali de 34,6 da quantidade do alimento 1 e 83,6 do alimento 2. Esta é a proporção ideal ali para poder estar chegando ali nesse valor mínimo. Lembrando, então, deixa eu voltar aqui, que quando nós falamos de x e y, aí nós temos que multiplicar cada um dos valores aqui também para saber a quantidade de nutrientes x, y e z que serão utilizados também. É só voltar ali, substituir e multiplicar, então, na equação aqui, para saber o quanto que eu vou ter de cada um dos nutrientes. Mas não é isso que o problema queria encontrar o ponto que dava a minimização, e a minimização é o ponto onde o x vale 34,6 e o y vale 83,6. Copiado aí o exercício, tá? Esse exercício está resolvido também no livro, tá? Claro que aqui eu faço explicando ele, tentando melhorar aí, né, o entendimento sobre ele. Bom, acho que na aula de quarta, eu acho que eu vou gastar mais umas 2 aulas para explicar as minúcias desse capítulo. E aí depois eu não tenho mais nada de novo a explicar, a não ser ficar fazendo exercícios com vocês. Então acho que eu vou gastar mais umas 2 aulas aí para terminar o capítulo e depois nós vamos ficar fazendo um exercício por aula. Aí é com vocês. Eu vou passar o problema, vocês vão pensar como resolver e a gente vai trabalhando junto. Deixa eu fazer a chamada aqui. Vou liberar vocês. Ok. Vamos lá, chamada Alisson. Presente. Essa, Carolina. Andressa Fernandes. Aurélio. Presente, professor. Bárbara. Januco. Bruno. Presente. Carlos. Carlinho, cadê ele, hein? Douglas. Presente. Heloísa. Presente. Claire. Presente. Kowalski. Kowalski não assistiu nenhuma aula ainda, hein? Deixa ele. Ele vai ver no final do ano o que vai acontecer com ele. Sem saber nada não passa, né, gente? O combinado é combinado, tem que pelo menos saber. Franciele. Presente. Gabriele Alves. Gabriele. Presente. Gustavo. Presente. Gustavo quietinho, ou Gustavo, participa mais das aulas, pô. Na sala você pergunta um monte, fala um monte, aqui na online você não pergunta, pô. Jaqueline. Jean disse que hoje não ia conseguir participar da aula. João Vitor. Presente. Joyce. Eu vi a Joyce por aí hoje. Jorge. Karina. Presente. Karina Ventura. Presente. Cauane. Luiz Felipe. Cauane tá aí? Não entendi. Se tiver, manda no chat aí. Marcelo. Fazane. Aqui. Maria Paula. Maria Vitória. Presente. Michele. A Michelle tá, mas a internet caiu. Beleza. Murilo. Gente, Rayane. Boa noite, professor. Sotaque curitibano, boa noite. Thalita. Presente. Tiago. Tem um pessoal mandando mensagem ali, já olho, tá, pessoal? Tá vendo uma mensagem ali. Tiago tá aí ou não, Tiago? Presente. Val.
Viviane. Presente. Aqui. Deixa eu ver as mensagens aqui.